Olá! Vamos falar um pouquinho sobre como surgem as doenças cromossômicas. Primeiramente, precisamos saber o que são doenças cromossômicas. São doenças caracterizadas pela alteração no cariótipo, ou seja, os indivíduos afetados apresentam um número de cromossomos alterados, chamados de anomalias numéricas, ou na estrutura, anomalias estruturais. Essas anomalias estruturais são mudanças na estrutura do cromossomo, resultante de quebras seguidas ou não de junções errôneas, formando rearranjos balanceados ou não. Dentro das anomalias estruturais, existem a deleção, duplicação, inversão e translocação. A deleção ocorre quando o cromossomo perde uma parte do seu material genético, ou seja, quando há a quebra de uma parte da cromátide. A duplicação acontece quando um pedaço da cromátide é literalmente duplicado e alocado no cromossomo. Essa mutação pode ou não causar problemas ao indivíduo afetado. Na inversão, durante a separação das cromátides irmãs, uma delas tem uma parte quebrada. Nesse caso, a própria célula se encarrega de soldar a parte rompida, mas de forma invertida. E, por fim, há a translocação, que ocorre quando dois cromossomos responsáveis por expressar características completamente diferentes trocam informações genéticas. Vale lembrar que a translocação é diferente do crossing over, pois, no segundo, existe a troca de material genético entre cromossomos homólogos, ou seja, que possuem as mesmas informações e expressam as mesmas características. Bom, então além das estruturais, existem também as anomalias numéricas, que representam 96% dos casos, a grande parte das doenças cromossômicas. As anomalias numéricas são quando se tem uma quantidade superior ou inferior aos normais 22 pares de cromossomos autossômicos e um sexual, ou seja, 46 cromossomos no cariótipo humano. A mutação numérica se divide em duas classificações, euploidia e aneuploidia. A euploidia é quando muda totalmente a carga do material genético da célula, ou seja, todo o seu genoma. Normalmente isso acontece mais em plantas. Vale ressaltar que as euploidias são incompatíveis com o desenvolvimento do embrião humano. Quando isso acontece e o desenvolvimento se completar, ocorre morte logo após o nascimento. A morte ocorre por causa de grandes malformações. Diferente da euploidia, a aneuploidia não altera todo o conjunto de cromossomos, sendo observado apenas o número da diminuição de um ou mais cromossomos. Elas podem ser divididas em dois tipos: monossomia, falta de um cromossomo em um dos 23 pares, ou seja, haverão 45 cromossomos no cariótipo, como por exemplo a síndrome de Turner. E temos a trissomia, tipo de aneuploidia mais comum. A trissomia é caracterizada por um cromossomo a mais. A maioria dos indivíduos afetados que sobrevivem tem 47 cromossomos, como por exemplo a síndrome de Down. Afinal, como as anomalias numéricas surgem? As anomalias surgem na parte da divisão celular. O material genético é literalmente quebrado no momento em que ele se condensa. Normalmente isso acontece na meiose, mas também pode acontecer na mitose. Sendo na mitose, pode causar durante o desenvolvimento do ser vivo, não congênito, o que pode, ao longo de sua vida, ter uma regeneração da célula. Já na meiose é mais complicado, pois vem da separação dos cromossomos homólogos ou cromátides irmãs para a formação do gameta. A não junção pode ocorrer tanto na meiose 1 quanto na meiose 2, em ambas as fases da anáfase. Quando ocorre na meiose 1, gera maior prejuízo, porque todos os gametas originários dessas células serão alterados. E quando ocorre na meiose 2, o prejuízo é menor, porque só parte dos gametas são alterados. Quando uma célula que não passou por disjunção, um gameta que não passou por disjunção na divisão celular, tanto na meiose 1 quanto na meiose 2 é fecundado, ele gera uma aneuploidia, que pode ser uma trissomia, um cromossomo a mais, ou uma monossomia, que é um cromossomo a menos. Na meiose 1, não há separação dos cromossomos homólogos devido à interação insatisfatória entre as fibras do fuso e os cromossomos, que acabam sendo puxadas por fibras opostas da célula. Mas quando isso ocorre na meiose 2,
não há separação das cromátides irmãs, também por uma interação insatisfatória com as fibras do fuso, que acabam sendo puxadas também para o lado oposto da célula, por fibras opostas. Aqui a gente pode perceber melhor como ocorre essa não junção na divisão celular e comparar. Do lado direito, do lado direito da imagem, a gente consegue ver que não houve uma meiose normal porque os cromossomos homólogos não se separaram. E pode-se perceber também que todos os gametas que serão produzidos serão originários dessa meiose 1, eles serão alterados. Os mesmos quando fecundados por gametas normais, 2 deles vão apresentar uma trissomia e 2 uma monossomia. Já do lado esquerdo, onde ocorreu a meiose 1 normalmente, na parte da meiose 2 não ocorreu a separação das cromátides irmãs. Tanto é perceptível que o dano será menor porque só parte dos gametas originários dessa meiose 1 serão afetados, porque o problema foi na meiose 2. Então, esse gameta, quando for fecundado por um gameta normal, ele vai apresentar uma trissomia e o outro gameta uma monossomia. Nós agora iremos apresentar um pouquinho para vocês como se dá a não disjunção no processo de mitose, né? Apesar de não ser muito comum, a não disjunção também pode acontecer durante a mitose. E em seres humanos, essas alterações cromossômicas, devido à não disjunção durante a mitose, em células do corpo, elas não são passadas para os filhos. Por quê? Porque essas células não produzem espermatozoides e óvulos. Porém, essa não disjunção miótica pode causar outros problemas. A exemplo das células cancerosas, né, que geralmente ela tem número anormal de cromossomos. Podemos observar aqui no processo de mitose, quando a célula-mãe ela se divide em 2 células filhas. E essas células elas são geneticamente iguais, ou seja, a célula-mãe divide 2 células filhas e cada célula dessa ela tem que possuir exatamente 46 cromossomos. Caso ocorra de uma dessas células perder ou ganhar um cromossomo, então haverá uma disjunção celular, ou seja, a célula não foi dividida da forma correta e provavelmente essa célula possuirá algum tipo de anomalia ou até mesmo ela pode não sobreviver. Quando nós falamos aqui que monossomias autossômicas humanas são sempre letais, isso ocorre por quê? Porque os embriões eles têm uma dose muito baixa de proteínas e de outros produtos que são codificados pelos genes do cromossomo que falta. Então, provavelmente esse embrião ele não conseguirá se desenvolver até o final da gestação, porque está faltando justamente essas proteínas. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção e nós esperamos que vocês tenham entendido direitinho como surgem as doenças cromossômicas.